Olá pessoal, paz e bem, professor Diogo de Andrade. E esse vídeo é para comentar um pouquinho agora, 7 dias depois que as coisas aconteceram lá na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Glória, Arquidiocese do Rio de Janeiro. Comentar os desdobramentos, comentar alguns comentários, responder algumas perguntas, de modo que fique claro o meu posicionamento, porque eu fiz, porque eu falei. Então vamos direto ao assunto, né? Então, relembrando o caso, no dia 20 de novembro, semana passada, 8 dias atrás, um grupo de católicos que são ligados ao Centro Dom Bosco, a Liga Cristo Rei, resolveram atrapalhar uma celebração religiosa, resolveram tentar impedir a celebração da Santa Missa. E eu estava lá, meus filhos inclusive são acólitos, são coroinhas, e eles foram para servir, né? Então eu estava lá para participar da Santa Missa, estava lá para dar aquele apoio que nós como pais precisamos dar aos nossos filhos, para eles crescerem nos caminhos do Senhor, servindo o Senhor. E estava lá com minha esposa quando eu percebo um grupo de jovens que estava um pouco inquieto, mas eles estavam na deles, estavam realmente tranquilos no início de tudo. No entanto, de repente eles levantaram e foram até a sacristia e começaram a pedir para falar com o padre. Foi quando eu também fui à sacristia, porque eu também queria falar com o padre. Até então não sabia que o celebrante não seria o padre Wanderson. E quando eu cheguei à secretaria, eu vi aquele movimento, né, daqueles 3 jovens, um com celular e outros 2 querendo falar com o padre, interpelando a responsável pela liturgia de que precisavam falar com o padre. E quando o padre sai, quando eu vi que eles estavam, né, com aquela roupa social, com o celular na mão, eu já identifiquei, já percebi que se tratava de um grupo que gosta de fazer confusão, gosta de na internet expor as pessoas, expor os padres e fazer uma cruzada virtual, né, contra alguns sacerdotes. Então eu pensei, bom, se eles vão filmar, eu vou filmar também, para que não haja apenas uma narrativa. E eles falavam, antes de filmar, antes de eu iniciar a filmagem, eles falaram que eles estavam ali porque eles foram para impedir que se cometesse um pecado contra a Santa Igreja, um pecado contra a liturgia, né? E foi quando eu peguei o celular e comecei a filmá-los, perguntei o nome deles, né? E perguntei, mas qual é a questão objetiva? É a ornamentação da igreja? A questão são as danças que estão previstas? É a música? São os instrumentos musicais? Eles não fizeram muito papo comigo não, né? Mas quando o padre Paulo saiu da sacristia, eles foram interpelando o padre, foram dizendo que haviam falado com Dom Orani, haviam falado com Dom Juarez e que estavam ali para dizer ao padre que ele não podia celebrar aquela missa porque a missa atentaria contra a liturgia da igreja. Bom, quem não é de igreja, né, vai achar esse momento um momento meio do que ele está falando. Mas é óbvio, missa é missa, né? Não é missa afro, assim como não há missa de cura e libertação, missa da paz, missa das famílias, missa é missa. Então, nós tínhamos uma missa que foi celebrada no Dia da Consciência Negra e, por ser este dia, trouxe em si elementos da cultura afro-brasileira. Isso não há nada no missal romano que impeça
que seja feita essa enculturação. Inclusive, um dia depois da confusão, no dia 21, o Papa, se eu não me engano, na Tailândia, falou as seguintes palavras: não tenham medo de enculturar a liturgia. Não tenham medo de trazer a liturgia para aquilo que é a cultura de vocês, o cotidiano de vocês, para que vocês possam celebrar o Cristo do vosso modo. Então, há coisas na liturgia que, óbvio, não dependem de onde eu esteja. Eu posso estar no Japão, posso estar na Bolívia, posso estar no Brasil, posso estar no Vaticano, que a oração eucarística ela precisa ser a oração eucarística, que eu preciso ter as leituras. Então, existe uma estrutura fixa e existem algumas lacunas que vão sendo preenchidas de acordo com o local onde você está. Então, se você vai ter uma coroação a Nossa Senhora no mês de maio, quantas e quantas vezes no mês de maio, na coroação de Nossa Senhora, eu participei de missas em que eram entoados hinos a Nossa Senhora. Nossa Senhora, me dê a mão. Música do Roberto Carlos. Música do Vida Reluz, né? Que eu não vou usar cantar aqui porque eu não alcanço o tom do pessoal do Vida Reluz, nem do Almir Alencar. Te coroamos, ó mãe, te coroamos, nossa rainha. E quantas vezes nessas músicas não entravam meninas dançando e coroavam a imagem de Nossa Senhora. Então, o problema é a dança, ou o problema é a dança afro-brasileira? Porque se o problema é a dança, pessoal do Dom Bosco, Liga Cristo Rei, vocês vão ter que invadir uma pá de paróquias no Rio de Janeiro e no Brasil. Porque em muitas e muitas paróquias há ministério de dança, grupos de dança, de teatro, que na Semana Santa fazem diversas atividades, apresentações dentro da Santa Missa. Então vocês vão ter que fazer uma cruzada para defender a Santa Liturgia. Agora, se o problema não é a dança em si, né? Se o problema é a dança afro, aí vocês precisam responder. Por que a dança afro incomoda tanto vocês? Outra coisa, o pessoal do Dom Bosco, o pessoal da Liga Cristo Rei, eu queria entender também por que a crítica de vocês ao atabaque. É um instrumento amaldiçoado, é um instrumento do capeta, é isso que vocês estão alegando, né? Porque a guitarra elétrica, ela não é brasileira. Quer dizer, ela não é algo que é inerente à igreja. E quantas paróquias não tem guitarra elétrica, contrabaixo elétrico, bateria, saxofone? Você sabe que lá pro ano 1000 houve uma briga na igreja também, porque muitos não queriam que se tocasse órgãos na Santa Missa, porque aquilo fazia referência a uma cultura erudita que não era basicamente a cultura dos fiéis daquela época. Então isso é uma questão que varia. Agora, o que não pode... Então, assim, vamos sentar para discutir liturgia? Vamos sentar para discutir se pode ou não haver missas enculturadas? Vamos sentar para discutir? Vamos sentar para conversar? Vamos. Agora, o que não dá é para chegarem na hora que o padre sai para celebrar, o padre já fez já se vestiu, já fez sua oração pessoal, se paramentou, a comunidade reunida já está ali pronta para participar da missa. Então nós temos uma primeira comunhão, que é a comunhão dos fiéis que se reúnem enquanto igreja. Nós temos uma segunda comunhão, que é a comunhão da palavra. Nós temos a terceira comunhão, que é a comunhão eucarística. E vocês atrapalharam todas as etapas, todos
tipos de comunhão. Vocês fizeram a missa atrasar. Vocês, ao longo das leituras, ficavam filmando as pessoas com flash ligado, colocando o celular na cara das pessoas, atrapalhando sim o culto. Na edição do vídeo que vocês fizeram, vocês só se filmaram de joelhos quietinhos. Mas a verdade, nós sabemos, vocês rezaram em latim, vocês rezaram alto durante a missa, vocês não foram aqueles santinhos quietinhos ali. Vocês postaram vídeo com imagens de menores de idade não permitidos pelos pais. Vocês, enfim. Antes da missa, um de vocês disse o seguinte para o padre: Padre, vai cuidar das suas ovelhas pretas. Pera lá, no dia da consciência negra, no dia da luta contra o racismo, você dizer, padre, vai cuidar das suas ovelhas pretas. E isso foi repetido ao final da celebração. Eu peço perdão a todos, né, pela citação da frase que foi ouvida e que gerou uma grande confusão ao final da missa, né, que foi a frase: racista é o cu da sua mãe. Foi dito por um de vocês, e isso gerou, inclusive, a ira daquele senhor que partiu para as vias de fato. Foi isso que gerou a ira daquele senhor, essa fala. Então vocês foram para provocar tumulto. Vocês foram para impedir que a missa acontecesse. E o Código Penal brasileiro diz que isso é crime. Então não adianta agora iniciarem uma nova cruzada contra o padre Wanderson, contra a paróquia, colocando fotos do padre, né, numa festa fantasia, colocando fotos do padre em seus dias de férias, numa piscina, para pedir a cabeça do padre, né? Porque isso todo mundo sabe que é uma estratégia frágil. Podem abrir várias ocorrências aí na delegacia dizendo que foram ameaçados, que foram isso, que foram aquilo, porque a verdade dos fatos é que vocês foram lá, vocês saíram da casa de vocês para ir atrapalhar um culto que teria transcorrido em paz caso vocês não tivessem ido importunar a celebração da missa, né? É bom lembrar que a Pastoral Afro-Brasileira, a PAB, ela é oficial na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ela tem um bispo responsável, Dom Roque, ela tem 3 padres que assessoram, mas que essa celebração, essa missa, ela não foi promovida pela Pastoral Afro-Brasileira, ela foi promovida pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus, foi promovida pelo Padre Wanderson, como acontece há 15 anos. Há 15 anos, e vocês nunca foram procurar sentar para conversar, para ver se alguma coisa não estava nos conformes, se precisava mudar. Então eu digo para vocês, uma coisa precisa mudar. Precisa mudar a atitude de vocês, a atitude infantil de vocês. Vocês não são donos da igreja. Vocês podem até se achar, mas não são donos da igreja. A igreja, ela permite a diversidade, né? Então, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa diversidade. A igreja permite a diversidade. A igreja preza pela diversidade. Não são todos carismáticos, não são todos tridentinos, tradicionalistas, não são todos progressistas, não são todos conservadores, mas são todos católicos. Eu os reconheço como católicos, mas católicos extremistas, que cometeram crime. Então, se cometeram crime, né, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. A Deus o nosso culto, a nossa celebração, a nossa alegria, a Deus a nossa festa, a Deus as nossas cores, os nossos louvores, a Deus tudo que somos. E ninguém pode tirar isso de nós. Fiquem na paz.
Deus nos abençoe, paz e bem.